nossa esperança renovada na bendita pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Você sabe que o Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. E uma coisa que as pessoas não se dão conta, às vezes, é que esses dois, na época eram jovens ainda, eles eram de ascendência judaica. E, na verdade, muito da sua cultura acabou se transferindo para o personagem que eles criaram. Por exemplo, nos nomes dos personagens, Jor-El, que é o pai de Kal-El. Em hebraico, a palavra El significa Deus. Outras similaridades que nós podemos notar nessa expectativa messiânica muito comum na cultura judaica é a ideia de que alguém fora dessa terra viria para trazer salvação à humanidade, por isso ele vem de um outro planeta. Nós podemos notar uma grande similaridade ainda nesse mito de HQ e mito cinematográfico, pelo fato de que, assim como Moisés, o libertador de Israel, foi colocado num cesto, enviado para um outro povo, criado por outros pais, para que se tornasse o libertador de Israel, assim também Kal-El é colocado num berço espacial, porque não é bem uma nave espacial, num berço espacial, enviado para um outro povo, criado por outros pais, para crescer e se tornar o Salvador, o libertador da humanidade. Mas há ainda um paralelo que nós cristãos conseguimos perceber com maior clareza. Por exemplo, Kal-El chega na terra e recebe um novo nome e ele vai crescer numa região obscura da América do Norte. Digo isso com muito respeito e muito cuidado, porque ele cresceu no Kansas. E eu tive a alegria de morar ali, perto daquela região. Na verdade era no Missouri, mas a gente estava sempre ali no Kansas. Até hoje eu vou para o Kansas. E quando eu rodo lá pelos Estados Unidos, pregando em alguns lugares, conhecendo pessoas, e eles falam, de onde é que você está vindo? Eu falo, do Kansas. Eles falam, do Kansas? Mas o que é que tem lá? Só tem plantação de milho. Que não é verdade. Porque eu, por exemplo, tirei a sorte grande. A Júlia do Kansas. Ela nasceu lá. Então, o paralelo é que Jesus de Nazaré não vai crescer em Jerusalém. Vai crescer lá, na obscura Nazaré. E na sua fase adulta, ele vai se tornar o Salvador dos homens, vai inaugurar o seu ministério público, assim como o Clark Kent, na sua idade adulta, vai então inaugurar o seu ministério público, por assim dizer. Por que temos tantos paralelos? Paralelos ao ponto de que no ano de 2013, a Warner Bros., que produziu o Homem de Aço, Super-Homem, fez questão de criar parcerias com igrejas americanas, porque eles queriam reforçar esse aspecto messiânico, ao ponto de que algumas frases e alguns episódios do filme mostram esse paralelo entre Jesus, o Salvador dos homens, com aquela figura mítica do Super-Homem. Deixa eu ler para você algumas frases de Jor-El, o pai do Kal-El. Jor-El diz assim a ele: você dará ao povo da terra um ideal pelo qual se empenharão. Eles seguirão você, eles vão tropeçar, eles vão cair, mas com o tempo eles se juntarão a você sob o sol. Com o tempo você os ajudará a realizar maravilhas. Percebem o paralelo? Num outro episódio do filme, o Super-Homem está dentro dessa nave e
A Lois Lane está dentro de uma cápsula em chamas. E Jor-El olha para ele e diz assim: você pode salvá-la. Você pode salvar todos eles. A palavra salvação. E então ele sai daquela nave. E se você já assistiu o filme, vai lembrar. Se não assistiu, você assista de novo e você vai ver isso que eu estou te dizendo. Ao sair da nave, Superman primeiro abre os braços no universo, fazendo uma representação com a sua capa vermelha por trás de si, como o Cristo, que para salvar a humanidade, morre de braços abertos na cruz. E a história ainda, ele vai se sacrificar em Nova York, e Jesus se sacrifica em Jerusalém. Mas aqui há uma grande diferença. O super-homem não existe. Ele é uma figura mítica, de HQ, cinematográfica. Mas esses mitos estão sempre presentes ao longo da história, na mitologia grega, heróis, na mitologia romana, na mitologia nórdica, heróis, a expectativa de heróis. Por quê? Porque eu e você carregamos dentro de nós a necessidade profunda de que alguém além de nós nos resgate. Quando olhamos para a nossa própria vida e para os dilemas que nós enfrentamos, se formos verdadeiramente honestos, nós vamos reconhecer o seguinte, que olhando para mim mesmo, muitas vezes eu vou me deparar com frustração. Já se frustrou com você mesmo? Com a incapacidade de realizar algo que você gostaria. Mas outras vezes eu olho para outras pessoas com a expectativa de que elas possam fazer algo por mim. Me tirar do meu desespero, da minha dor, da minha angústia, e elas falham comigo. Então, ao olhar para o outro, eu me deparo com frustração, decepção. Olho para mim, frustração, decepção. Olho para o outro, decepção e frustração. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu encontro salvação. Porque diferentemente do Homem de Aço, diferentemente de Kal-El e de Clark Kent, diferente dele, Jesus existiu no tempo, na história, existe. E como nós sabemos disso? Porque o ministério dele aconteceu num lugar real. Ele nasceu em Belém da Judéia, do ponto de vista humano, nasceu em Belém da Judéia. Ele foi batizado no Rio Jordão. Ele foi criado em Nazaré. Ele exerceu seu ministério na Galileia e na Judéia. Ele é uma pessoa que faz parte da realidade histórica da experiência humana. Ele transformou pescadores rudimentares em apóstolos que viraram o mundo de cabeça para baixo. Jesus é real, Jesus é verdadeiro. E Jesus foi citado pelos evangelistas de uma maneira brilhante, e eu creio que os evangelhos têm um valor histórico inegável. Mas mais do que isso, Jesus foi citado por Tácito, foi citado por Plínio o Jovem. Jesus está presente em outros recursos que nós podemos notar a sua historicidade. Então, o que eu e você precisamos de fato é aquilo que os reformadores da igreja chamavam ou denominavam de solo Christus. Uma expressão em latim para dizer simplesmente Jesus. Somente Jesus. E quais são os textos da palavra de Deus que apontam nessa direção? Eu quero compartilhar nessa noite com vocês, brevemente, 4 textos, brevemente, porque eu sei que você não vê a hora de pegar o picolé. Abra sua Bíblia, por favor. No livro do Apocalipse, capítulo 19. Eu quero agradecer a boa alma que me trouxe aqui a água, acho que foi o Ale. Eu estava tão envolvido lá em Krypton que eu nem notei. Obrigado. Apocalipse 19, 16. Eu vou ler o versículo traduzido na Nova Versão Transformadora. Diz assim: em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Considere por um momento que João era o mais jovem dos apóstolos a essa altura da história, depois do ano 90, por ali. Ele é o único apóstolo vivo, todos os outros já foram martirizados. E a tradição cristã conta que Domiciano, que era o imperador, resolveu condenar João primeiramente a ser mergulhado em óleo fervendo. Alguém já queimou a mão na frigideira, no óleo? Foi fritar um ovo e deu errado? Bom, imagine então você ter o seu corpo inteiro coberto de óleo fervendo. O que diz a tradição é que João foi submetido a essa tortura, na verdade numa tentativa de execução. Mas ele não morreu. E como Jesus tinha dito para Pedro, em uma conversa, Jesus tinha dito assim para Pedro: e se eu quiser que ele viva até que eu venha? E como João não morreu naquela tentativa frustrada de execução, as pessoas passaram a acreditar que João não morreria mais, que ele ia simplesmente ficar vivo até a volta de Jesus. Então o imperador Domiciano, por via das dúvidas, decidiu condenar João ao exílio, terminar os seus dias, pelo menos em tese era essa a ideia, numa ilha prisão chamada Patmos. E lá está João, nessa ilha, veja, sofrendo a ação impiedosa do homem mais poderoso do mundo antigo, vitimizado por uma pessoa poderosa, um apóstolo que não tem armas, que não tem outro recurso senão a graça de Cristo isolado. Pois é nessa ilha em que ele está sofrendo tamanha injustiça que ele recebe esse livro, conhecido como Apocalipse, que significa revelação. Lá ele tem visões incríveis da pessoa de Jesus e do sinal dos tempos. E nesse capítulo em particular ele vê Jesus com um manto ou uma capa que desce até a sua coxa. E nessa veste, que mesmo montado sobre um cavalo branco, você podia ler na veste dele: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para João, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, não era o imperador Domiciano, era Jesus Cristo, o seu Salvador. E veja que isso deu a coragem a ele, a ousadia de registrar isso no livro do Apocalipse. Ele não tinha medo do poder do imperador, ele confiava na soberania de Jesus Cristo. O que eu e você precisamos quando sofremos humilhações? O que eu e você precisamos quando sofremos injustiças? O que eu e você precisamos quando somos ameaçados por pessoas que são mais poderosas do que nós? Precisamos simplesmente de Jesus, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. A palavra de Deus vai adiante e nos apresenta mais. No capítulo 4 da carta aos Hebreus, eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus, nessa passagem, ele é chamado de sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa o supremo sacerdote, o sacerdote mais importante. É uma linguagem que remonta à prática do Antigo Testamento. Mas Jesus é apresentado aqui como um sumo sacerdote maior, mais importante do que o sacerdócio araônico, do que o sacerdócio levítico. Porque a maneira como é descrita pelo autor que Jesus penetrou no céu, entrou no céu, tem um paralelo com aquilo que o sumo sacerdote fazia no templo e no tabernáculo.
Lá no templo e no tabernáculo, o sumo sacerdote, ele passava por pelo menos 3 ambientes diferentes. Um primeiro pátio, depois um pátio chamado de lugar santo e depois um outro chamado de lugar santíssimo. Mas tudo isso era apenas uma representação. Ele oferecia um sacrifício ali pelos pecados das pessoas e todos os anos ele tinha que oferecer outro sacrifício. Não tinha fim aquilo. E ele precisava oferecer um sacrifício por ele mesmo ainda. E o texto diz que Jesus, ele penetrou os céus, da mesma maneira, mas com uma realidade eterna, irrevogável. Jesus passa primeiro pelo céu atmosférico, pelo céu estelar, e finalmente ele entra nos céus dos céus. Por isso a palavra está no plural. Jesus entra diretamente na presença de seu Pai, e é o nosso supremo sacerdote. É aquele que oferece um sacrifício e garante que os nossos pecados, ouça bem isso, os nossos pecados estão definitivamente perdoados por Deus. Não é necessário oferecer outro sacrifício, não é necessário fazer outro sacrifício, não é necessário se expor a qualquer tipo de tortura pessoal, porque Jesus Cristo, sumo sacerdote, está diante de Deus, e mais, Ele intercede por nós. Ele pede a seu favor, a seu favor. Uma pergunta, não é uma pergunta retórica. Alguma vez, alguém te pediu oração e você falou, sim, eu vou orar por você, mas você esqueceu? Eu já. Agora anoto tudo no celular. Siri, me lembre orar por fulano. Mas ainda mais constrangedora a situação é que quando você esqueceu de orar por essa pessoa, e você encontra com essa pessoa um tempo depois, quero ver se já aconteceu com você isso. Aí a pessoa diz assim, olha, eu quero te agradecer, porque Deus respondeu. Já? Falando glória, né? Que bênção! Sabe por quê? Porque eu falho, você falha, nós falhamos. Mas há alguém que continua intercedendo por nós dia e noite, 7 dias por semana, 30 dias do mês, 12 meses do ano, 24 horas por dia, a cada minuto intercedendo por nós. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então o que precisamos nas nossas angústias? Simplesmente precisamos de Jesus, o nosso sumo sacerdote. O que quer que você esteja enfrentando hoje com dificuldade, com angústia, com temor? Simplesmente você precisa de Jesus. Terceiro. Aliás, antes de ir para o terceiro, capítulo 4, versículo 16, nos mostra como é grande o encorajamento dessa realidade espiritual. Veja só, capítulo 4, versículo 16 da carta aos Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Socorro. Se você precisa, ele está disponível em Jesus. Terceiro, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Jesus é o nosso Redentor. O texto diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nos resgatou, Ele é nosso Redentor, Ele é aquele que paga o preço pela nossa liberdade. Veja você, essa linguagem era usada na época, essa palavra, para descrever uma transação quando alguém comprava um escravo, ou queria tornar alguém livre, ia lá e pagava um preço. Hoje em dia seria como alguém que paga o resgate de um sequestro. Quem paga, ele é o redentor, é aquele que pagou o preço para que o outro tenha liberdade. O texto diz assim que eu e você, por causa dos nossos pecados, nós estávamos sob a maldição. Você leu, notou essa leitura? Nós estávamos sob maldição. Por que isso? Porque Deus, que é justo, Ele deu leis aos homens. No Antigo Testamento isso fica muito claro.
Deus deu leis aos homens, leis morais. O problema é que os homens, incapazes de cumprir a lei de Deus, porque ela é extrínseca, exterior e intrínseca. Quer dizer, eu não peco só por aquilo que eu faço, mas eu peco inclusive quando eu cultivo dentro de mim aquilo que eu não deveria. Jesus deixou isso muito claro ao demonstrar que o problema não está apenas na deformação objetiva, mas na deformação subjetiva dentro das pessoas. Quando ele disse assim, se você olhar com uma intenção... Desculpa, fiquei emocionado. Calma, Leandro. Se você olhar com uma intenção impura no seu coração, você já pecou. A ideia ali é, o problema do pecado não é apenas objetivo, mas é também subjetivo. Se eu ficar maquinando aquilo que é mal dentro de mim, veja, não é apenas um pensamento que dança pela cabeça, é uma maquinação do mal, é diferente. O passarinho pode passar voando sobre a cabeça, o problema é ele começar a fazer ninho ali. Por exemplo, pensar um dia, pô, seria legal se esse cara aqui morresse, é uma coisa. Agora ficar falando, puxa, mas se eu fosse matar essa pessoa, eu mataria assim. Aí é outra coisa. Há uma maldade ali acontecendo dentro de nós, há um pecado subjetivo, interno dentro de nós. E por conta disso, como Deus é santo e justo, quando as pessoas pecam, elas devem receber as consequências daquilo. E a linguagem bíblica para falar da consequência desse afastamento, se Deus é bênção, afastar-se de Deus é... Dá medo de falar isso, né? Mas vamos lá. Se Deus é bênção, Ele é a bênção, afastar-se de Deus é maldição. Uma imagem que talvez nos ajude a entender isso no Antigo Testamento, nós aprendemos que o povo, eles quando estavam no deserto em peregrinação, o calor do deserto era causticante, podia levar uma pessoa à insolação e à morte. Deus deu uma nuvem, essa nuvem dava sombra para eles durante o dia e os protegia do sol. À noite, a temperatura no deserto cai abaixo de zero. Então Deus deu uma coluna de fogo, um pilar de fogo. Durante o dia Deus dava sombra, durante a noite Deus os aquecia. Mas tinha um detalhe. Essa nuvem e essa coluna não avisavam, não tinha uma programação, não tinha uma agenda para a hora que ela ia andar. Ela simplesmente levantava e saía se movendo. E o que as pessoas tinham que fazer? Obedientemente levantar, fechar acampamento e seguir. Durante o dia, não seguir debaixo da nuvem significava virar torresmo. Durante a noite, não seguir o pilar de fogo significava virar picolé. O que o texto diz é que no Novo Testamento, quando Jesus vem, Ele toma sobre si os meus pecados, Ele toma sobre si os meus desvios objetivos, subjetivos, Ele toma sobre si todos os meus desvios, Ele vai para a cruz do Calvário, Ele morre em meu lugar, para garantir que mesmo quando eu tropeço, eu nem viro torresmo, nem viro picolé, porque a graça de Deus está sobre mim. Jesus, simplesmente tudo que eu preciso. E quarto e último, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Simplesmente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz assim: porquanto há um só mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O mediador é uma pessoa oficial que se coloca entre duas partes. É uma pessoa que olha o interesse dos dois lados e busca um caminho para promover a conciliação. Normalmente as famílias têm alguém assim, tem o tio João que ajuda a turma quando quebra o pau, tem um filho mais simples, não tem, toda família tem alguém que se põe entre as duas partes, perdoa ele, dá uma chance. Bem, o texto diz que entre Deus e a humanidade há esse grande mediador oficial que se coloca entre Deus e nós, entre a justiça que Deus exige e a graça que nós precisamos, e como Jesus se fez homem.
Ele é aquele legitimamente que pode cumprir essa função e nos garantir comunhão e harmonia com Deus o Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Deus, Ele te traz para perto e te oferece amor e graça, porque entre nós e o Pai Celestial, nós temos o supremo mediador, Jesus Cristo. Então, o que você precisa na vida, o que eu mais preciso na vida? Nós precisamos desse Jesus que é descrito nos Evangelhos como aquele que veio do céu para buscar e salvar o que estava perdido. Nós precisamos desse Jesus que viveu uma vida santa, pura, íntegra, que honrou seu Pai em cada detalhe e oferece a mim e a você graça inesgotável. Eu gosto muito dessa história, eu vou encerrar com ela. É uma história que aconteceu em 1743, dia 23 de março. Foi a primeira vez que Aleluia de Handel, ou o Messias de Handel, foi publicamente executado. E naquele dia em Londres estavam presentes os aristocratas e entre eles o rei Jorge II. E todos estavam muito comovidos com a música, né? Aleluia, aleluia. Isso, eu pensei que vocês não vinham. Exato. Até que chega aquele momento da música, aquele momento especial, em que diz assim: o Senhor Deus onipotente reina para sempre. Isso. E depois a letra continua e diz assim: Rei dos reis. Isso, exatamente, Senhor dos senhores. E quando o coral cantava essa música, o rei se colocou em pé, rendido diante da figura homenageada naquela noite, Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Martinho Lutero disse acertadamente o seguinte: eu devo ouvir o Evangelho, pois me diz, não o que eu devo fazer, mas o que Deus fez por mim. A minha esperança e a sua esperança estão em uma pessoa, em Jesus. Aqui, olha, está vendo esse S aqui? Esse S aqui? Sabe por que desse S? Porque é simplesmente Jesus que você precisa na sua vida. Porque simplesmente o que você precisa na sua vida é Jesus. Você pode ter vários sonhos, há vários recursos que são importantes, o nosso trabalho é importante, mas tudo que nós precisamos na vida é Jesus. Esqueça as doutrinas mais complicadas, esqueça as especulações teológicas, filosóficas, esqueça todas as abordagens confusas, metafísicas, difíceis de processar. A mensagem de Deus para a sua vida é tão simples, tão pura, tão objetiva. A mensagem de Deus para você é uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, veio para nos salvar. Você sabe que mudaram o nome dos bombeiros que trabalham nas piscinas e nas praias. Antes eles eram chamados de salva-vidas. Mas na verdade, eles não podem efetivamente salvar. Então mudaram o nome para guarda-vidas. Algumas vezes você pode procurar notícias e você vai encontrar guarda-vidas que tentaram salvar uma pessoa com tamanho esforço, e não só não conseguiram salvar a pessoa, morreram com ela. Jesus é o único suficiente Salvador. Ele não tenta nos salvar. Ele não falha na sua salvação. Ele efetivamente nos salva. Você precisa de salvação. E o Evangelho diz assim, Mateus capítulo 28, falando de Jesus. Aliás, Jesus descrevendo, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu. E para aí? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Jesus não é apenas o Salvador que nos garante a vida no céu. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é a pessoa que vai comigo amanhã, na segunda-feira, lidar comigo com os meus problemas. Jesus vai comigo, não é só para o céu, é para o seu trabalho, é para a sua casa, é para a criação dos teus filhos, é para a tua escola, é para os relacionamentos angustiantes que você tem, para os momentos difíceis. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. O que você precisa? Simplesmente Jesus. Vamos fazer como o rei fez? Vamos colocar em pé e vamos encerrar esse momento fazendo uma oração. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que a nossa lealdade total seja dele. Oremos. Pai, muito